Sábado da 19ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Já quero te pedir a inscrição no canal, já clique em gostei e lá no final deixe um comentário. Queridos, hoje nós temos duas opções, o Evangelho do dia do sábado ou o Evangelho da vigília da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Eu vou proclamar o Evangelho do dia do sábado e aqui em Bom Jardim nós teremos a oportunidade de meditar o Evangelho da vigília na missa da Semana Nacional da Família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, veja como é bonita a liturgia e como a sequência dos evangelhos nos ajuda a meditar também de forma especial sobre as nossas famílias. Nós ouvimos sobre acolher o reino dos céus com o coração de criança, nós ouvimos sobre a importância da correção fraterna, nós ouvimos sobre a necessidade do perdão. Ontem, na sexta-feira, nós ouvimos sobre o fundamento do matrimônio e hoje nós vemos uns dos frutos do matrimônio, que são as crianças. Jesus que estavam pregando, as crianças estavam sendo levadas a Jesus e os discípulos então estavam impedindo com que as crianças chegassem até ele. Certamente os discípulos tinham a intenção de não atrapalhar a pregação de Jesus, como se o padre estivesse pregando, talvez uma criança estava ali e o pai vai: menino, não atrapalha não. E Jesus olha essa situação e diz: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Nós já meditamos esta noção de que o reino dos céus é feito das crianças no sentido de, principalmente, da dependência que uma criança tem com relação aos seus pais. Uma criança só é identificada por causa dos seus pais. Então você que é adulto, às vezes você é identificado pelo seu trabalho. Você é o João que trabalha ali numa padaria, você é o Pedro que é motorista, você é o fulano, esposo da ciclana. Nós somos identificados mais ou menos assim. E uma criança é identificada pelo seu pai. De quem que é esse menino? Ah, esse menino é do Pedro. Ah, essa menina é da Maria. Então, nós que somos filhos de Deus, precisamos depender em tudo de Deus e sermos identificados na nossa conduta, na nossa vida, na nossa fala, como filhos de Deus. Então vejamos como andam as nossas condutas. Mas eu quero meditar a respeito dessa frase: deixai as crianças e não as proibais de virem até mim. Meus irmãos e minhas irmãs, uma parte importante da vida familiar são as crianças. Muitas vezes nós vemos ataques às nossas crianças. Esses dias explodiu um vídeo na internet de um influencer famoso destacando esse cuidado que nós precisamos ter com a adultização das crianças e também com a própria imoralidade que as pessoas envolvem as crianças até para ganhar dinheiro. Então, a criança é uma parte constitutiva da nossa igreja, uma parte constitutiva das nossas famílias e precisamos zelar dela. Fazendo o quê? Deixando que as crianças vão até Jesus. Então, talvez nós poderíamos nos perguntar: bom, padre, como é que hoje eu deixo que as crianças vão até Jesus? Como hoje eu não vou proibir as crianças de irem até Jesus? Eu destaquei aqui alguns elementos que podem nos ajudar na nossa oração. Primeira coisa, como então levar as crianças a Jesus? Como não proibir as crianças de irem até Jesus? Primeiro ponto é: tenham filhos. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que se casam e até mentem na entrevista de casamento, quando o padre pergunta: vocês vão ter filhos? E alguns dizem: sim, vamos ter filhos. E lá no dia do casamento, o padre diz: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus te der, educando-os na lei de Cristo e da igreja? E vocês dizem: sim, queremos. Mas depois retardam este recebimento dos filhos por muitos e muitos anos. Queridos irmãos e irmãs, uma parte constitutiva da promessa do matrimônio é terem os filhos. Então, se você se casou, tenham os filhos. Imagine, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes eu penso da seguinte forma: se eu tiver errado, depois vocês me corrijam. Já pensou? Eu fui feito padre. Para quê?
para ser pai. Então, a missão de ser pai é celebrar missa e atender confissões. Já pensou se eu sou ordenado padre e digo, não vou celebrar missa, não vou atender confissão? Opa, não é assim. Então, por quê? Porque isso faz parte das minhas promessas sacerdotais. Então vejam que ter os filhos faz parte das promessas matrimoniais. Então, tenham os filhos, claro, com o seu planejamento, usando sempre dos métodos naturais autorizados pela igreja, mas tenham os seus filhos. Segundo, batizem as crianças. Como que eu vou levar as crianças para Jesus? Batizando as crianças. Meus irmãos, às vezes, porque nós somos desligados, ou porque queremos esperar aquele padrinho ideal. Infelizmente, o padrinho que eu sonhei, a igreja não deixa, porque ele não é casado, porque ela não é casada, é óbvio que não pode ser padrinho. Porque às vezes um padrinho não é crismado, é claro que o padrinho, se não for crismado, não pode ser padrinho. E aí então fico retardando por causa de padrinho o batismo do meu filho. Queridos irmãos e irmãs, mais importante que o padrinho é o batismo. Então, escolha os padrinhos que a igreja permite e a igreja coloca leis, porque existe uma proteção com relação ao sacramento do batismo, não é para ser enjoada, porque exige uma proteção ao sacramento do batismo e à criança batizada para ajudar na missão de educar na lei de Deus e da igreja. Então, batize os seus filhos. Procure o padrinho que pode ser padrinho e para de enrolar nisso. Batizem os seus filhos. Na sequência disso, levem os seus filhos, levem as crianças para a igreja. Ah, padre, mas criança dá trabalho e por isso que criança tem pai e mãe para zelar. É sua missão. Já pensou se eu, padre, não atendesse todas as pessoas que me dão trabalho? Vocês me dão trabalho, então eu tenho que atender vocês. Muitos de vocês dão mais trabalho do que os outros. Existem filhos mais teimosos que os outros. E eu estou aí. Então, levem os filhos para a igreja. É claro que você, pai, você, mãe, vai se revezar no cuidado. Talvez, nessa missa, você, pai, vai cuidar mais para que a mãe possa prestar mais atenção. No domingo que vem, a mãe vai cuidar mais para que o pai possa prestar atenção. E é importante, interessante e necessário que o pai vá junto com a criança para a igreja, para que a criança, vendo o pai indo para a igreja, também queira ir para a igreja como o pai vai. Levem os filhos para a igreja e lá vocês vão cuidar dos seus filhos para que, vivendo como criança, e criança dá trabalho mesmo, e criança às vezes se exalta, mas você é pai, você é mãe, você vai dar uma volta para a criança, você vai pedir para ele ficar calado, se ele extrapolar um pouquinho, você vai chamar ele, e faz parte da sua missão de pai e mãe zelar pelos seus filhos. Levem para a igreja, coloquem na catequese, outro ponto, coloquem na catequese, deu tempo de catequizar, leva para a catequese para fazer a primeira comunhão, vá logo, não deixe passar. Ah, padre, mas o meu filho não quer. E menino tem que querer? Não tem. Leve para a catequese. Você não leva para a escola quando ele quer. Você não dá as primeiras vacinas, injeções quando ele quer. Você não dá comida só quando ele quer. Você dá comida porque ele precisa comer, leva para a escola porque ele precisa estudar e dá vacinas porque ele precisa se proteger. Então, leve para a catequese e pronto. Ah, mas e se ele ficar emburrado comigo? Que fique. A sua missão não é ser amiguinho do seu filho. A sua missão é educar o seu filho na lei de Deus e da igreja. Depois, também, ensinem respeito, ensine pedir bênção, ensine falar senhor, senhora. São detalhes que fazem com que eu me aproxime mais de Deus. O respeito para com os mais velhos, pedir bênção, inclusive pedir bênção para o padre, pedir bênção para os mais velhos, de forma especial para os pais, para os tios, para os padrinhos, madrinhas, avós. Falar senhor, senhora, indica essa relação onde eu reconheço que a minha mãe, ou quem é mais velho, ela é superior sim a mim. Então preciso tratá-la como senhor, senhora, em sinal de respeito à maternidade e à paternidade. Depois, ensinem as primeiras orações. Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor. Meus irmãos, às vezes nós recebemos crianças na catequese que não sabem fazer o sinal da cruz, não sabem rezar um Pai Nosso completo, não sabem rezar a Ave Maria, não sabem rezar o Creio, uma oração Santo Anjo do Senhor. Eu entendo que muitos de vocês vão dizer, mas isso é função da catequese. Não, é função da catequese complementar a catequese que o filho recebe em casa. Então, ensine esses primeiros passos na fé para a sua criança. Depois, ensine também os 10 mandamentos. Já ensine. Ah, mas eu não sei. Aprende. Não tem internet? Aprende. Abre um vídeo do YouTube, abre algo na internet,
estuda, ensine os seus filhos a compreender os 10 mandamentos, ensine os seus filhos a amar a Santa Missa, principalmente a missa de domingo, a entrar na igreja e fazer a genuflexão como deve ser feita. Ensine os seus filhos. Também deem limites para os seus filhos. Muitas crianças que são muito desrespeitosas com seus pais, xingam os próprios pais, são mal educadas com os próprios pais e os pais deixam isso acontecer porque acham bonitinho. Então tenham este zelo para com seus filhos e vivendo dessa forma, nós vamos estar permitindo com que nós deixemos as crianças irem até Jesus e nós não estaremos proibindo as crianças de irem até Jesus. Porque se eu deixo de fazer algo que eu citei aqui na minha listinha, nós vamos estar proibindo as crianças de irem até Jesus. Então Jesus, lá no final da vida, vai cobrar você, pai e mãe, porque é missão sua, é missão de vocês dois, educarem os filhos na lei de Deus e na lei da igreja, cumprindo sempre o evangelho de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje nós continuamos a Semana Nacional da Família, estamos terminando aqui em Bom Jardim, Baliza, nós já vamos começar a partir de amanhã. Veja, meus irmãos, que amanhã é domingo, então atenção, atenção, domingo, nós não teremos a Santa Missa às 7 horas da madrugada, nós não teremos a Santa Missa às 7 horas da manhã. Baliza, eu estaria aí 9h30 da manhã em Baliza, abrindo a Semana Nacional da Família. Bom Jardim, nós vamos encerrar a Semana Nacional da Família às 19 horas aqui na Igreja Matriz. Traga um pratinho de comida, vamos fazer a nossa confraternização logo após a missa, coroar esta belíssima semana que nós vivemos. Então hoje é sábado, tem missa. Busque o setor e vamos participar, vamos crescer nessa intimidade com a Sagrada Família para que a nossa família também se torne sagrada. Amados irmãos, não se esqueça, escreva aqui algum comentário. Senhor, abençoe os meus filhos. Senhor, abençoe o meu afilhado. Senhor, abençoe as crianças. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.